A gente não faz o arroz com feijão, professor. Eu acho que essa é o bagulho. Sim, não, é fato. Tipo, se a gente tivesse É a o base simples. pronta, a base, tipo, sei lá, o mínimo, que é que nem esses 5 aspectos que você falou. Se a gente tivesse esse mínimo, Exato. a gente conseguia pular pro outro patamar, tá ligado? Claro. E nem precisa, é isso aí mesmo. Não, é isso aí mesmo. É só isso. É só isso entre aspas, que é muita coisa. Mas eu digo assim, é isso. Não tem outra coisa extraordinária, não tem, é isso. O projeto de igreja é simples, é bíblico. É o que está aqui. É que a gente, na verdade, tem uma proposta nossa de igreja. E Jesus tem outra. Nós estamos edificando a nossa igreja, Jesus é dele. Né? E Jesus deu a liberdade, que ele disse, eu estou edificando a minha igreja. Quem quiser edificar a sua, fica à vontade, edifique. Então, a questão é justamente essa. Não é nem a questão de fazer primeiro aqui para depois lá, é simultaneamente. Eu entendo que a Bíblia ensina isso. Né? A gente ser testemunha em Jerusalém, tanto quanto, ou simultaneamente, em outra Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então é a gente fazendo aqui e simultaneamente lá. Então não tem essa questão também, que eu sei que missões, muitas vezes as pessoas pregam isso. Não, primeiro é Jerusalém nada. É tudo simultâneo. O Espírito Santo é dinâmico, o Espírito Santo tem ferramentas aos montes. O Espírito Santo já espalhou um monte de gente aí para um monte de lugar e nos deu recursos. Irmãos, e hoje ainda, com tanto recurso que a gente tem, meu Deus do céu, os discípulos, 12 camaradinhas, sem recurso nenhum. Pega apóstolo Paulo, irmão, sem recurso nenhum. Compara 2.000 anos atrás, o apóstolo Paulo, e compara a gente hoje, com as tecnologias, a questão da comunicação, a questão da locomoção, logística, a questão do conhecimento, a questão de mão de obra. Irmãos, tudo está ao nosso favor. Tudo está ao nosso favor. Paulo não tinha nada, recurso nenhum, revolucionou o mundo. Os discípulos. O que nos falta é evangelho. O que nos falta é justamente essa questão. Irmãos, se uma igreja primeiro... um livro aí que anotem aí, vale a pena vocês comprarem, conhecerem, lerem esse livro. São 2 na verdade, né? Os 2 são do Rick Warren, muito conhecido, conhecidíssimo. A vida com propósitos, uma vida com propósitos e uma igreja com propósitos. Eu não cheguei a ler esse livro não, mas... Isso também é um best-seller. Qual é? A vida com propósitos. Uma vida com propósitos. Uma vida. E uma igreja com propósitos. Os 2 são do Rick Warren. Eu li esse livro em torno de 12 anos atrás. Irmãos, ele é atual, ele é relevante, é algo assim muito proveitoso. Primeiro, tem que ter propósito, projeto, tá certo? Uma igreja que não tem projeto, que não tem propósito, não vai fazer absolutamente nada. Está perdida, não sabe para onde vai, né? Não sabe nem o que fazer com nada nem com ninguém. Então, quando vem recurso, acha que é para ela. Quando vem gente, acha que é para ela. Quando vem oportunidade, acha que é para ela. Não, irmãos. E nem individualmente, Deus jamais nos dá coisa alguma, ou nos faz ser coisa alguma, ou nos leva em lugar algum, se não for para beneficiar outras pessoas, nunca nós mesmos, apenas. Nós somos como o canal de Deus, aqueles que desfrutam de fato daquilo que passa por nós, mas não fica em nós. A finalidade não sou eu. Deus não me deu um dom para me servir. Deus não me deu recurso financeiro para apenas eu desfrutar. Deus não me levou em certo lugar, socialmente um patamar mais elevado para que eu me destacasse. Há um projeto de Deus em tudo isso para alcançar outras pessoas. A finalidade não sou eu. A finalidade não é a organização, a finalidade não é a igreja, a finalidade é o reino de Deus. São as outras pessoas. Então começa com o entendimento de evangelho. Aí depois começa com propósito, com projeto. Qual é o projeto que a gente tem para esse bairro? Nenhum? Se não tem projeto nenhum, então, irmão, tá fazendo o que aqui, pelo amor de Deus? Para que existe essa igreja aqui? Para que eu estou aqui? Por que Deus já não me levou logo? Porque dava muito menos trabalho para os anjos, né? Eu acho que é isso que às vezes faz as pessoas pararem de vir para a igreja. Porque, de verdade, se você parar assim para pensar, por que eu tô aqui num domingo à noite ouvindo esse pastor pregar? Assim. Tipo, isso já passou na minha cabeça. Aí vem um vazio, hein?
Vem segunda-feira. Aí o cara precisa ir no culto na segunda. Não é não? Aí na segunda o problema é que vem a terça. Aí o cara precisa ir no culto na terça. O problema da terça... Eu acho que é que nem bateria. Você tem que vir aqui pra igreja pra carregar. Mas carregar pra quê? Você se esgota o dia inteiro, dia desgastante. Aí você tem que vir aqui na igreja, se concentrar. Mas carregar pra quê é a pergunta, Varão? Pra que a gente vem carregar as baterias aqui? Pra gastar onde? Com quem? Pra quem? Você entende? Pra nossa própria alma também, né? Cuidar de nós mesmo, nós temos que cuidar de nós, pra depois cuidar dos outros. Não adianta nós estar mal e... Não, claro, Jefferson, isso é um óbvio. Isso é óbvio. É óbvio que a gente tem que cuidar de nós, mas a questão é segundo ponto, é para cuidar dos outros, é para alcançar os outros, é para servir os outros. Se você tá bem, para cuidar dos outros. Agora se tem você pessoas... mal para cuidar dos outros, você vai cair junto. Claro, não, fato, isso é fato, isso aí é discutível, não é isso para mim é óbvio, eu nem discuto isso aí, que, né, acho que isso aí deve estar na cabeça de vocês faz muito tempo, de qualquer criancinha deve estar isso aí, né, que ela tem que cuidar dela mesma, primeiro, para que ela cuide do outro, no sentido não do egoísmo, mas no sentido... Sim, não é. Não, Varão, eu não tô. É que são questões aí que eu não tô querendo encaixar aqui, porque assim, são coisas. Eu tô tratando como algo que é resolvido, isso aí. Né? Isso aí é escola dominical quando está começando o discipulado. Sim. Como a gente está na teologia, então, o que eu estou tentando dizer é que existe um propósito de vida, um significado da vida. Então, quando o cara vem para o culto e não tem um significado, um propósito na vida, ele só vem para o culto. Ele precisa vir para o culto, porque existe uma abstinência. Pior que crack. É droga. Pra se sentir bem. É droga, irmãos. Entorpece. E entorpecido, você foge de uma realidade. Você não enfrenta os problemas. Tem que vir para a igreja para ser confrontado pela palavra. Né? Muitas pessoas, elas usam droga para fugir de uma realidade, porque não querem enfrentar essa realidade. Muitas, não todas. Então, a religião, de fato, essa questão de viver dentro de igreja apenas, isso entorpece, isso insensibiliza, isso desumaniza, isso torna a pessoa uma pessoa egoísta. Irmãos, a religião, a proposta, ela é maléfica no sentido que você pode ser uma pessoa religiosa, observar tudo quanto é regra da igreja e ser uma pessoa não salva. Ser uma pessoa que quer viver para se salvar. E Jesus diz, quem quer se salvar se perde. Só há salvação na perdição. Quando eu me perco, aí eu me salvo. Foi o que Jesus disse, né? Estão entendendo? A questão é, quando a gente se perde para o nosso egoísmo, quando a gente se sacrifica, quando a gente mata esse nosso egoísmo, aí a gente agora está vivendo em Cristo. Aí o Espírito Santo, através de nós, vai fazer coisas grandiosas. Sabe por quê? Porque Deus ama não só a mim, mas o outro também. Então essa proposta de que igreja se tornou um curral, se tornou um lugar de perdição, se tornou um lugar que faz mais mal para as pessoas do que bem. Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 11, irmãos. Vocês se reúnem para pior. Cada um quer comer o que é propriamente seu. Não lembram do outro que tem falta de comida em casa, chapa o coco aqui, entorna todas aqui, se embriaga com vinho. Por quê? Porque não divide com ninguém. Então o cara tem abundância, acha que é para ele, é para sua perdição. Mas essa igreja estava com problemas, né? Essa igreja de Coríntios. Sim. Ô, professor, E as outras que vivem assim não estão da mesma A de forma? Atos, quando começou, não tinha problema. Tinha não? Será, meu irmão? Vivia em comunhão. Lê capítulo 6 depois. Capítulo 5. Não, sim, no começo. Não, é o começo aí. Lê o capítulo 5. Os caras começam mal já. Lê o capítulo 6. Irmãos, o fato é que se nós diariamente não debruçarmos na Bíblia Sagrada, nos humilharmos diante de Deus, não nos curvarmos no Calvário, não renunciar diariamente à nossa velha natureza, se nós deixarmos de confiar em Deus e passarmos a confiar em nós, a gente vai se perder fácil, porque o caminho ele é muito estreitinho no sentido que você pisa fora muito fácil. Você pisa fora muito fácil, não é? Você abandona a fé muito fácil. Você deixa de ouvir a voz do Espírito Santo muito fácil. Então, diga aí, Erickson. já era, então deixa pro final eu faço a pergunta pra você. Por quê, mano? Porque eu não tinha entendido uma parte que você falou sobre o culto, ir pro culto e a pessoa se prejudica mais.
E o porquê ir pro culto? Ué, se eu vou em um culto, eu me reúno numa igreja, pensando apenas em mim, que Deus fale comigo, que Deus me abençoe, que Deus me dê recurso, que Deus resolva os meus problemas, mas não enxergo as pessoas em minha volta, mas não saio daquele local para servir as outras pessoas, meu Deus do céu, para que está servindo isso? Que proposta é essa de egoísmo? Não é bíblica. Não é bíblica, irmão. Sabe como a gente vem para o culto? A gente vem para o culto com a reunião de eus. Então o propósito da gente ir pro culto é para servir as outras pessoas. É isso que você está querendo dizer? Elementar, meu caro Watson. Que não é cristão e entra na igreja. É o quê? Exato, meu jovem. Olha só, Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, quando vocês se reúnem, para que vocês se reúnem? Não tem salmo, não tem doutrina, não tem revelação, não tem língua, não tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação da igreja. Então eu vou para uma reunião, um encontro com irmãos com uma finalidade, servir alguém ali. É isso aí, meu irmão. Mais nada. O que passar disso é de procedência maligna. Eu vou para servir, meu irmão. Eu não vou para que Deus me sirva, nem para que Deus use o outro para falar comigo. Que a gente sai de casa assim, o senhor pode usar alguém para falar comigo, eu estou tão triste hoje. Então, o senhor podia me abençoar. E a gente vai assim, num self-service. A gente vai com essa reunião que e Deus ali, Ele preparou aquilo para mim, e eu não enxergo ninguém em minha volta, não é? E eu fico ali, olhinho fechado, mão levantada para que Deus me ouça, me abençoe e me alcance. Aí eu prestei o meu culto a Deus, eu busquei a Deus, Deus me abençoou, aí eu volto para casa feliz e contente. Isso é reunião evangélica? Claro que não, irmão. Isso é religião e é reunião satânica, infernal. Sabe por quê? A proposta é de egoísmo. O reino de Deus não tem essa proposta. O reino de Deus é uma família, onde todos se sacrificam por todos. Então, o que a gente deveria reprovar nos púlpitos, a gente está alimentando ganância, egoísmo e que você é ungido, que Deus te ama e que você é especial. Eu levo 2 sacolinhas. Hã? Eu levo 2 sacolas. Ô, meu irmão, rapaz, que coisa ruim. Pega as coisas boas e Não devia ter coisa ruim, Jefferson. mas... Não, mas não devia. Sempre tem. Não, mas não devia. A ponto de eu ter que ter uma sacolinha todos os cultos, a ponto de eu ouvir um monte de besteira. Calma aí, meus irmãos, a gente não deve se contentar com isso, nem achar que isso é natural. É lógico que a gente deve ter discernimento para identificar algo que não pertence ao evangelho e descartar, mas achar que isso assim, ó, é normal, é assim mesmo, não. Mas a gente pode ter e as outras pessoas? O quê? Não pode ter esse discernimento que a gente tem. E se a gente for explicar, a gente vai sair como errado. Nunca como certo, porque os pensamentos dele é o quê? Ir para a igreja, é se beneficiar, como se havia dito. E se um novo convertido? Qual caminho que ele deve usar? Uma igreja ou ele na casa dele mesmo? Não, mas calma aí, eu estou dando a entender que não deve ir para a igreja? Eu não falei isso em momento algum. A forma que eu entendi foi que nem Jesus falou assim, ir viu todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura. Né? Aí tem uma forma, quando a gente vai para a igreja, o professor falou assim, que a gente não vai pegar só para nós, pensar só em nós. Mas um propósito de pensar, tipo assim, eu vou para a igreja, mas se eu me mostre uma forma de ajudar o próximo, me dê condições para ajudar o próximo, como os dons, a qual ele derrama sobre nossas vidas. Veja bem. Aí, deixa eu terminar de falar. Sim, diga aí. Aí ele entra naquela passagem que Jesus falou assim, que como vocês devem trazer alegria para a minha vida? Quando você está ajudando uma viúva, quando você está visitando um preso, quando você está ajudando a vestir uma pessoa, dessa forma. Tipo, não levar o ego só para nós, só quero vestir, quero que o senhor me visita, quero que o senhor faz isso, quero que o senhor faz aquilo. Quer dizer, o ego, não só nós. E as outras pessoas sofrendo e a gente não quer porque não quer. O nosso problema, irmãos, é que a gente não sabe nem por que a gente se reúne. Então tá feio o negócio. Se a gente não sabe o propósito da nossa reunião, do nosso encontro, tá feio. Não é? Já começa por aí. Então, assim, eu estou tentando tratar de uma questão que eu percebo que há outras questões mal resolvidas nas nossas cabeças, como cristãos que vivem em uma comunidade. Então, em momento algum, eu quis deixar a impressão que a igreja não é para ser, pelo contrário. E quem é a igreja? E onde é a igreja? Já tem todo um termo que é mal compreendido na cabeça das pessoas, que igreja é um local. A igreja não é um local, irmãos. Igreja é um propósito de pessoas reunidas no nome de uma outra pessoa.
Foi o que Jesus disse, não foi? Então, igreja é isso. Então, quando a igreja se reúne em um local, tem uma finalidade, a edificação mútua dela. A partir dessa edificação mútua, então nós vamos ir para onde a gente tem que ir, que são os nossos afazeres cotidianos, e aí a gente lá vai honrar Deus, vai servir a Deus, vai servir a comunidade. Esse é o sentido. É básico, o negócio é básico. É mobral. Né? É básico, irmão. A questão que a gente precisa entender é que a igreja precisa ter um propósito. A igreja, eu digo essa comunidade local, estou sempre me referindo à comunidade local. Uma comunidade precisa ter um propósito. Ali, a liderança precisa ensinar o povo o que é evangelho. E aí, ensinando o que é evangelho, nós vamos pôr em prática o evangelho. Nas relações em casa, no matrimônio, na criação dos filhos, na ética na empresa, onde se trabalha, onde se estuda, onde se vive. Pronto. Então aqui a gente deu bom testemunho, honrou a Deus. Nós vamos fazer alguma coisa então com esse poder todo que nós temos e recebemos de Deus, né? Tanto poder que tal. E a gente vai fazer alguma coisa então para alcançar essa comunidade. Como? Com projeto. Que projeto? Aí cada igreja tem que se virar para saber qual é o que o Espírito Santo vai soprar na vida dela e para onde vai soprar. E aí não é problema meu, é problema de quem dirige aquela igreja. É problema de quem é o pastor daquela igreja. Tá certo? Então essa é a questão, amados. E a gente entende aqui, por exemplo, não vai dar tempo hoje, mas sobre a prática pastoral, é isso que eu quero enfatizar. A prática pastoral é essa ação da igreja na sociedade com seus diversos ministérios. E é interessante que eu separei aqui, uma igreja jamais ela vai ser relevante. Relevante faz diferença, irmãos, tá? Jamais uma igreja ela vai ter esse potencial e vai executar essa potência que tem se a sua liderança ou as suas lideranças, porque qual é o problema? O problema é esse, que a gente acha que o líder que é o cara que é o único que faz tudo, manda tudo e é o responsável por tudo, não é, irmãos? Primeiro que a Bíblia, no Novo Testamento, ela não tem uma igreja que tenha um pastor. Não tem, amados. A Bíblia, ela lida com, a gente chama de liderança ou pastorado colegiado. É um colégio de pastores. Você não encontra na Bíblia, fulano era pastor de igreja tal. Não encontra isso. Sozinho, não. Vamos ler algum texto aqui, ó. Atos capítulo 20. Nossa, você falou agora, eu lembrei do exemplo que usaram uma vez na reunião. Que não sei quanto tempo atrás, ou qual prefeito foi que fez isso, mas tinha uma taxa de mortalidade infantil nos hospitais de São Paulo, né? Sim. Que na hora lá que você tem que fazer os testes com o bebê, acabava que o médico fazia de qualquer jeito e acabava que a criança morria. Sabe o que eles fizeram? Pegaram uma enfermeira para que ela ficasse com uma prancheta do lado e ele tinha que seguir todos aqueles procedimentos. Isso. Então, é protocolo. Então, além do médico, que é o dono do negócio, assim, tinha uma pessoa do lado lá que falava, então você fez isso. Pô, então você fez isso. Então você fez isso. Porque ele não é suficiente. E aí a taxa de mortalidade caiu. Porque ele não é suficiente. Porque embora o cara seja o capacitado, mas ele é passivo de falha. Ele não dá conta. Irmãos, não existe um líder tão bom que o cara não precisa de ninguém. Isso não existe. Deus não estabeleceu assim. Tá certo? Senão, Deus ia gerar um Lúcifer em cada igreja. Né? Já é dono de cada um? Então, tem uns aí que é o próprio Satanás nas igrejas. Acho que são Cada donos. ministério tem um vitalício. Né? Acha que tem donos, são donos das almas. Acha que são os caras assim, eu subirei, eu. O cara falou eu, irmão, isso parece com um cão. Sério. Né? Ele falou eu sou, eu posso, eu mando. Irmão, já era. Acabou. Eu que mando aqui, eu que tenho autoridade, eu que... Acabou. Falou do eu, esquece. Aí já entrou o cão, já entrou Satanás, já não tem... É sério, irmão, não tô brincando não. Então o cara acha que é o suficiente, né? Quem manja aqui sou eu, sou professor nessa bagaça aqui, meu. Hã? Quem é que estudou mais do que eu aqui? Quem leu mais livro do que eu? Quem está mais tempo na estrada do que eu? Quem ensina mais do que eu? Olha aí, ó, Satanás entrando, irmão. Né? O cara achando que ele é o único, é o suficiente, é a única Coca-Cola gelada no deserto, né? O único biscoito lá no fundo do pacote. Então a gente percebe que Atos dos Apóstolos capítulo 20, verso 28, por exemplo, vai falar assim, olhai por vós, pois por vós, né? Olhai, pois por vós, e por todo o rebanho
sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, é plural, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, aqui o Espírito Santo constitui bispos para a igreja de Deus. Vamos ler Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso 1. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 1. Só pegar alguns exemplos aqui, né, para ratificar aí esse meu pensamento. Então, Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos, que está na igreja em Filipos. Os bispos e diáconos, plural de novo. Vamos em Tito, livro ou carta de Paulo ao jovem presbítero, pastor da igreja lá na cidade de Creta, na ilha de Creta. Capítulo de número 1, versículo de número 5. Olha só. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam de cidade em cidade. Estabelecesses presbíteros, como já te mandei. A igreja do Novo Testamento, as igrejas locais do Novo Testamento não tinha um líder único. Tinha um colégio de pastores. Eram pastores e diáconos que lideravam a igreja. Irmãos, é injusto você jogar nas costas de um homem que o cara dê conta de tudo. Tá certo? Onde eu congrego, por exemplo, nós somos em 4 pastores. Tem igrejas que se dividem em pastores de área. Pastores de juventude, pastores de família, pastor titular, pastor de missões, pastor de ensino. Tem pastores de área. E a igreja, ela é liderada por esse colégio, esse conjunto de pastores. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Na minha é diferente já. Na minha é pastor presidente, segundo pastor, aí vem mais para baixo, que é os conselheiros. Sim. São 3 conselheiros. Sim. Aí primeiro passa tudo para os conselheiros, aí depois dos conselheiros ele passa para os 2 pastores. Aí tudo que eles for reunir nunca é só um pastor só, claro. O principal. Sempre são esses 5 que reúnem, a diretoria chamada lá. Exato. Que é o corpo pastoral. Existe um corpo pastoral. Então o cara sozinho é injusto para ele. O cara vai se perder, ele não dá conta de tudo. Paulo, o apóstolo Paulo, ele disse, irmãos, eu preciso de vocês aqui, eu estou carente de vocês, eu preciso do fulano, do cicrano, do beltrano. Paulo, o apóstolo, irmãos, ele reconhecia de fato que ele não era suficiente. Ele louvava a Deus pela vida de um que Deus enviava pelo outro e tal, honrava todos. Entendia que no processo ele era mais um, ele não era o cara, ele não era o único. Então, biblicamente, para ser uma igreja relevante, para que tenha esse impacto efetivo, tem que ter uma liderança que seja bíblica, já começa por aqui. Esses ministérios que Deus dá à igreja, né? Então, essa é a questão. Essa prática pastoral não dá conta do pastor cuidar de 100, 200, 300 pessoas. Superficialmente, ele dá um jeito. Ele administra o negócio. Ele trata como o cara do púlpito que pastoreia do púlpito. Do púlpito não se pastoreia, irmãos. Se pastoreia no dia a dia, né? No andar. E aí como que você vai pastorear, cuidar de 300, 400, 500 pessoas? Difícil, né? A demanda é muito enorme. É um negócio absurdo. Eu tento cuidar de meia dúzia, o negócio é sofrido para mim. A igreja em Jerusalém não vai dar tempo de falar.